Uma vez em terra, Atos 28 e versículo 1. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. E os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram também uma fogueira e receberam bem todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. E quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Glória a Deus. E eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, vendo que nada de estranho lhe sucedera, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, um dos principais da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias. Bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs as mãos sobre ele e os curou. Vamos orar. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua bendita palavra. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito até agora. E te pedimos que o Senhor venha falar com a tua igreja, venha falar com a tua noiva, venha falar, meu Pai amado, com esse coração, Jesus, com esse ouvinte, meu Pai, que hoje ouve a sua voz. Fala, ó Deus, conosco. Fala, meu Pai, o que nós precisamos ouvir, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, meus amigos, você que está aí sintonizado na programação Deus Proverá, nós sabemos que o apóstolo Paulo é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo também, ele é um grande referencial para nós, de como nós devemos viver o Evangelho de Cristo. Como nós devemos nos portar no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo é um referencial de como nós devemos nos comportar, como nós devemos tratar as pessoas em nosso trabalho, em nossa casa, em nossa vida secular. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12 e no versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer: aprendei de mim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou padecendo necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus revela para o apóstolo Paulo que havia um propósito na ida do apóstolo para Roma. Havia um propósito em que o apóstolo Paulo fosse ali para aquele local, prestar esclarecimento perante César. Mas Deus, ele mostra o destino. Deus, ele mostra aonde ele iria colocar Paulo. Mas em momento algum
Deus ele mostra para o apóstolo Paulo o que ele iria enfrentar no decorrer ou no meio do caminho. Quando nós olhamos para a chamada do apóstolo Paulo e quando ele faz ali o encontro com o nosso Senhor Jesus, ali no caminho para Damasco, em momento algum o apóstolo Paulo, ele poderia imaginar o que ele iria passar em sua trajetória ministerial. Foi caluniado, foi perseguido, muitas vezes entre falsos irmãos, foi açoitado em praça pública, foi preso injustamente. E aqui, nessa circunstância, nessa situação, nós vamos ver o apóstolo Paulo passar por um naufrágio, passando por um naufrágio, mas no centro da vontade de Deus. Deus ele fala aonde vai colocar o apóstolo Paulo. Deus ele fala aonde vai colocar aquele grande homem de Deus. Mas Deus ele não fala o propósito, o processo pela qual o apóstolo Paulo ele iria passar. Porque as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso ministério, na nossa caminhada com o descorrer do tempo, nos traz maturidade, sabedoria, nos traz base, nos traz sobriedade. Porém, Deus, ele conhecia o propósito. O apóstolo Paulo até então não. O processo. O apóstolo Paulo até então não conhecia o processo. Mas o mesmo Deus que conhecia o processo, é também o mesmo Deus que conhecia o apóstolo Paulo. Deus ele conhecia o coração do apóstolo. O nosso Deus, ele tem os seus caminhos na tormenta. Enquanto você estiver firmado no Cristo, enquanto você estiver firmado na verdade, enquanto você estiver debaixo da sombra do Onipotente, nada e nem ninguém pode te matar, pode te derrotar, pode te derrubar. O sofrimento é uma das ferramentas pela qual Deus ele forja o nosso caráter. Deus ele trabalha na minha vida e Deus ele trabalha na sua vida. Não foi diferente com todos que foram antes de nós. Não vai ser diferente com você, meu irmão. Não vai ser diferente com você, minha irmã. Você que está aí nos ouvindo, seja onde você estiver, não vai ser diferente com você. Porém, todavia, contudo, porquanto o nosso Deus, ele é fiel. Essa provação, ela não vai te derrubar em nome de Jesus. Essa dificuldade, ela não vai te derrubar em nome de Jesus. Nós acreditamos num Deus que levanta da cama, que cura câncer, que cura AIDS. Nós acreditamos no Deus que abre porta aonde não tem, que traz à existência o que não existe. Nós acreditamos que quando opera Deus, operando Deus, ninguém pode impedir, nem o homem, nem Satanás. E interessante que o apóstolo Paulo, naquela circunstância, no capítulo 27, no capítulo 28, nós vemos que agora o apóstolo Paulo ele está indo para Roma prestar esclarecimentos perante César. E agora ele vai como prisioneiro de Estado. E eles entram no navio e começam a sua viagem. E o interessante é que na primeira parada, no dia seguinte, eles param em Sidom.
E parando ali em Sidom, nós vemos o centurião usando de benevolência para com a vida de Paulo. Porque aquela região, aquele local, o apóstolo Paulo conhecia. Em outras circunstâncias, em outra situação, o apóstolo Paulo ele teve ali. E ele abençoou, ele ajudou muito aqueles irmãos ali de Sidom. Então aqueles irmãos, sabendo que o apóstolo Paulo ele estava ali aportando ali, fazendo a parada ali no porto, a Bíblia diz que o centurião ele usou de benevolência e aqueles irmãos, eles trouxeram mantimento para Paulo, abasteceram a Paulo, para que Paulo pudesse seguir viagem. E aqui nós vemos uma lei muito importante sendo aplicada sobre a vida do apóstolo. Porque se o apóstolo fosse egoísta, se o apóstolo fosse encrenqueiro, se o apóstolo fosse um crente fofoqueiro, se o apóstolo fosse um crente ruim, ou se o apóstolo não gostasse de ajudar o seu irmão, de ajudar a sua irmã, de ajudar o próximo, de abençoar a vida do próximo, muito provavelmente ninguém iria ali naquele porto dar alguma coisa para o apóstolo Paulo. Nós vemos aqui a lei da assemeadura sendo cumprida na vida do apóstolo Paulo. Um dia ele abençoou e um dia ele foi abençoado. O segredo está aqui. Quer ser abençoado? Quer ver Deus entrar na sua vida? Quer ver Deus levantar o seu ministério? Quer ver Deus abençoar a tua casa? Quer ver Deus te prosperar na terra? Abençoa, abençoa, abençoa. Entenda essa matemática do céu. Quer ver Deus abençoar? Quer ver Deus fazer e não abençoa? Tem condição de abençoar e não abençoa? O apóstolo Paulo, então, após seguir em viagem, a palavra que o apóstolo deixa ali para o capitão e o dono do navio, o dono do barco é: olha, eu vejo que essa viagem vai ser perigosa. Eu estou sentindo aqui. Olha as circunstâncias. O apóstolo Paulo era um homem que tinha visão espiritual. E a palavra é: se a gente continuar nessa viagem, não vai ter muita consequência para a gente. E aquele centurião, aquele homem que estava responsável por aqueles prisioneiros ali, não ouve o apóstolo Paulo, mas ele ouve o capitão do navio. Aqui está o erro de muitas pessoas, por onde nós temos passado. Nós temos visto pessoas parando na caminhada, retrocedendo na fé, largando Jesus, saindo do centro da vontade de Deus, porque muitas das vezes, por não ter base, por não ter estrutura, por não ter fundamento, não está fundamentado na palavra, na rocha que é a palavra de Deus, em vez de ouvir a Deus, ouve a homens. E aí aquela pessoa, por falta de sabedoria, se levanta contra o seu próximo, se levanta contra a liderança da igreja, se levanta contra a liderança do departamento, e aí aquela pessoa ouve aquele irmão ali, ouve aquela irmã, levanta contra aquela pessoa, não está levantando contra a pessoa, mas está levantando contra um princípio que Deus estabeleceu, que é a liderança. Há dentro da igreja há uma hierarquia. Quando você levanta contra alguém que está na frente, você não levanta propriamente contra aquela pessoa, você levanta contra um princípio que Deus estabeleceu. E quem levanta contra um princípio que Deus estabeleceu, ele é quebrado pelo princípio. Em vez de ouvir o apóstolo Paulo, em vez de ouvir um homem de Deus, eles não ouvem
o apóstolo Paulo vai ouvir o capitão. Resultado: após alguns dias, veio uma grande tempestade ali sobre aquele barco. Uma tempestade de maneira tal que era impossível eles estar velejando. Eles recolhem a vela e então deixam o barco à deriva em alto mar. De maneira que o barco fica à deriva cerca de 14 dias. E então o apóstolo Paulo, ele levanta a voz e diz: olha, eu avisei para vocês não virem, que haveria de ter uma consequência. Mas tem uma coisa: ontem um anjo do Senhor me apareceu, e o anjo do Senhor me trouxe uma mensagem de Deus e disse: olha, não temas, Paulo, ninguém vai se perder. Quando nós olhamos para o contexto dessa história, nós podemos perceber que ali no navio, para os outros prisioneiros que estavam ali com o apóstolo Paulo, prisioneiros de estado, às vezes muito provavelmente pelo capitão, pelo dono do barco, para aquelas pessoas que estavam ali, eles tinham o apóstolo Paulo como prisioneiro. Eles viam o apóstolo Paulo como um prisioneiro de estado que estava sendo levado a César. Para o homem era prisioneiro, agora para Deus ele é um líder, para Deus ele é um apóstolo, para Deus ele é boca, é instrumento de Deus aqui na terra. É muito importante você entender essa verdade nesta noite. Mais importante do que as pessoas falam de você, mais importante do que A fala de você, do que B fala de você, você tem que entender o que Deus está falando de você. O que Deus fala de você. E eu trago à sua memória que o nosso Deus, ele tem os olhos como chama de fogo. A Bíblia nos diz que ainda a palavra não chegou à minha boca, mas tu já conheces, Senhor. Você pode esconder do homem, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, mas de Deus você não esconde. Agora entenda essa palavra nessa noite. Não importa o que o seu pai está falando de você, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, o seu vizinho, a sua vizinha, aquele homem do seu trabalho, o seu chefe, aquele que está perto de você, se está falando que você não vai, não tem, não pode, não é, você não é homem de Deus, você não é mulher de Deus, você fala demais, você fala de menos, o que importa é que Deus tem falado sobre a tua vida. Recentemente uma pessoa, ela comentou com a outra pessoa, falou com a outra pessoa acerca ao meu respeito. E o que essa pessoa falou assim: o irmão, o diácono Ronan, ele não foi ungido por Deus, ele não foi chamado por Deus, ele não foi consagrado por Deus. Quem deu o diaconato dele, quem consagrou, separou ele para o diaconato, foi o homem. Quem chamou ele foi o homem. E essa pessoa que ouviu essa pessoa falar, que é um homem respeitado, um homem de patente, ela fez questão de passar isso para uma outra pessoa, no caso para minha mãe, para chegar até a mim. E eu consigo entender que aquele irmão, aquele obreiro falou isso porque ele não me conhece. Eu entendo que ele é homem de Deus, que ele foi chamado, eu entendo que ele tem um ministério lindo, uma história linda, mas ele falou aquilo porque ele não me conhece. E na outra semana, eu no meu trabalho,
Um outro soldador da outra equipe faltou, eu trabalho com solda. E aí eles me chamaram para estar ali, atuando no lugar de um colega que faltou. Não era minha equipe, mas eu fui lá dar uma assistência. Chegando lá tinha um colega de trabalho, a qual eu estava atendendo ele, um eletricista, desviado dos caminhos do Senhor. Tinha passado o feriado todo bebendo, estava numa ressaca terrível. E ali, trabalhando junto com ele, eu comecei a entender o propósito e a forma que o Senhor trabalha na nossa vida. E ali eu comecei a falar de Jesus. Olha, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é assim. E com desviado você fala assim: olha, irmão, você vai continuar sofrendo até quando você quiser. Essa angústia nessa alma, essa tristeza no coração, só Jesus tem condição de tirar ela. Enquanto você quiser, você vai continuar sofrendo dessa forma. E depois de evangelizar aquele irmão, ele voltou para Jesus na beirada de uma correia transportadora, num lugar cheio de poeira. Abaixou a cabeça, a lágrima caiu, encheu os olhos de lágrimas e aceitou Jesus chorando na presença de Deus. Pela misericórdia de Deus, ali de posse de celular na mão, eu filmei o momento que ele estava retornando. Está aí no meu Facebook, depois você entra aí, Ronan Samora Santos, entra aí e vê o momento que o nosso colega está voltando para Jesus. Agora a Bíblia diz que as coisas de Deus não traz confusão. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, estava me falando ali naquele momento: olha, o homem pode falar que você não foi chamado por mim. Olha, o homem pode falar assim, pode falar assado, mas só eu que faço essas coisas, só eu que trabalho no coração do homem, só eu que jogo levante por terra, e operando eu, ninguém pode impedir. Estou seguindo a minha caminhada, produzindo para Jesus, fazendo a obra para Jesus, ganhando alma, aconselhando. Onde eu estou passando, tem deixado rastro de glória. Tenho visto pessoas se renderem aos pés do Senhor, sendo libertas de vício, e o nome do Senhor ter sido glorificado na terra. Você não é aquilo o que as pessoas falam que você é, mas toma posse dessa palavra nessa noite. Você é aquilo que Deus fala que você é. Eles chegam ali então, próximo a uma enseada. Quando eles chegam ali, após vários dias de a deriva em alto mar, o apóstolo Paulo, ele chama todo mundo, pega pão e fala: olha, vocês estão vários dias sem comer, então vamos comer. O apóstolo Paulo, ele ora, parte o pão, agradece a Deus, parte o pão e todo mundo come ali naquela circunstância. O apóstolo Paulo, ele traz ali a consciência, todo mundo para o chão. O apóstolo Paulo, ele tem uma palavra branda, ele tem uma palavra sábia, ele consegue trazer todo mundo à consciência. É uma palavra instruída pelo Espírito Santo de Deus, que produz vida, edificação, tem propósito, tem finalidade, que produz vida. Qual é o tipo de palavra que você tem liberado para quem está próximo de você, para quem está do seu lado? Você tem tido esse entendimento, esse discernimento, que você precisa de ajudar esse irmão, de ajudar esse amigo, essa amiga que está próximo, que está do seu lado? Eles chegam ali naquela ilha, após o barco naufragar,
Eles chegam na ilha, os nativos preparam a fogueira ali para eles, estava chovendo, estava fazendo frio. Tinha muita gente dentro do barco, mas a Bíblia relata que o apóstolo Paulo foi pegar graveto e foi abastecer a fogueira. Porque tem circunstâncias, tem pessoas que quando tá tudo bem, tá tudo bacana, quando o dia mal chega ou quando a prova chega, ele não quer trabalhar, ele não quer produzir. O apóstolo Paulo, quando o dia mal chegou, naufragou, tá tudo tá chovendo, tá tudo indo por água abaixo, eu vou produzir, eu vou trabalhar, eu vou falar que Jesus tem, que Jesus pode, que Jesus faz. Eu estou na enfermidade, eu estou precisando da cura, eu estou precisando ver Deus entrar com a cura, trocar meu sangue, mas eu falo, Jesus ele cura, Jesus ele cura. Ei você, Jesus ele cura da AIDS. Ei você, Jesus ele cura seu estômago. Ei você, Jesus ele cura, Jesus ele cura. Ele não me curou, mas se ele não me curar, ainda eu vou continuar dando glória a ele. Jesus ele cura. O apóstolo Paulo está alimentando ali aquela fogueira. Uma víbora, ela desprende do graveto, prega na mão de apóstolo Paulo. E quando aquela víbora prega nas mãos ali do apóstolo Paulo, eles começam a falar: olha, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Esse homem é assassino, esse homem é assassino. Porque a justiça, ele saiu do mar e aí ele vai morrer aqui na praia, é um assassino. Passou um tempo, não morreu, eles começaram a falar: é um Deus, é um Deus, é um Deus, é um Deus. Porque aqueles homens ali não eram homens espirituais. Eles não entendiam as coisas de Deus. E o apóstolo Paulo, ele tinha visão espiritual. Há um alvoroço ali naquela ilha, todo mundo, aquele burburinho, um homem foi mordido pela víbora, vai morrer, vai morrer, vai, não vai, não vai, não vai. Ali naquela ilha tinha um homem muito importante, por nome de Públio. Traz esse homem para cá. Traz ele. E Públio, o homem mais importante da ilha, trouxe o apóstolo Paulo para dentro da sua casa. Olha aí, irmão, a forma de Deus trabalhar. Olha aí. Eles não entendiam o porquê daquela mordida, eles não entendiam o porquê daquela dificuldade, eles não entendiam o porquê daquela situação, o porquê daquele problema, o porquê daquela dificuldade, o porquê daquela traição. Eles não entendiam porque eles eram carnais. Agora, os olhos deles não estavam abertos para entender. Porém, contudo, todavia, porquanto o apóstolo Paulo, ele via lá na frente, ele vai para dentro da casa de Públio, ora pela vida de pai de Públio, o homem recebe a cura, e quando ele sai, eles são abastecidos com os mantimentos, e o nome do Senhor é glorificado. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero orar pela vida da sua noite, nessa noite. Fica firme. Jesus, ele vai cumprir o propósito que ele tem na sua vida. Fica firme. A luta, a provação, a dificuldade não vai parar. Fica firme. Deus vai entrar com a providência. Fica firme. Não larga Jesus por nada. Vamos orar a Deus. Te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, está fazendo e ainda vai fazer. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai amado, entrar, meu Deus eterno, na vida desse irmão, dessa irmã. Ó Deus, nós repreendemos toda seta, todo dado inflamado de Satanás contra a vida desse ouvinte. Ó Deus eterno, demaia sérbia, antecaia sérbia, nemecantecaia sérbia. Ó Deus, vai aí, Jesus, nessa situação. Ó Deus, entra com a providência, faça, ó Deus, o milagre e glorifica o teu nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Amanhã, programação Deus proverá, de 20 horas às 22 horas, na direção com o nosso pastor das multidões, pastor José Cunha. Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus.